Olá, amados, graça e paz. Ninguém vai ao Pai, se não for através daquele que Ele constituiu como juiz de vivos e de mortos. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem, segundo a natureza pecaminosa, homem no sentido de ser humano, tanto macho e fêmea, como ele criou. O que passar disso é procedência maligna. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Porque assim como o homem, pela própria desobediência, está acometido de desobedecer a todos os mandamentos. Antes mesmo de haver ali os mandamentos, ele já estava na desobediência quando lhe foi ordenado não comer daquele fruto, e pela desobediência ele comeu, da qual diz a mentira de Satanás: certamente não morrerás. E a verdade é que certamente morrerás, da onde a palavra nos ensina e nos mostra. Tanto que nenhum homem, nenhum dos míseros cacos espalhados pelo chão é capaz de deter o pneuma, o fôlego de vida. Por isso devemos estar na devida obediência, que nos acrescenta os dias. A desobediência abrevia os dias. A vida é passageira, como um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha. A palavra diz: não deposite a sua confiança na sua força, porque aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Mas aquele que se julga fraco, é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. A sua graça nos basta. Assim como não deposite a fé em suas muitas riquezas, porque a erva arrancada logo a flor se murcha. Não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. Assim como não deposite o sábio em sua sabedoria, porque ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios. Assim como ele a cada dia, para aqueles que seguem na dependência, que é a humildade em humilhar-se diante da sua mão poderosa, ele nos acrescenta cada dia mais um pouco do seu conhecimento, do qual devemos demonstrar pelo bom proceder, que é o entendimento. E o entendimento é desviar do mal. Temos que constantemente estar desviando de todo mal. O fim é teme, que é o princípio da sabedoria. Temos que chegar até ele crendo. A palavra diz: o amor no mundo agonizante, porque uns creem e outros debocham. Mas há mais esperança para aqueles que creem, porque os que debocham e os que são incrédulos, a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Os idólatras, aqueles, porque só há um mediador e pagou um alto preço. Ninguém pode pagar essa dívida daqueles que estão segundo o ladrão, que é assalariado do ladrão, está como que escravo. Por conta dos crimes que muitos, por não serem logo punidos, vão acumulando dia após dia. E só há um que pode pagar essa dívida, quitar essa dívida, aonde há um novo nascimento, aonde há novas atitudes, das quais não pode retroceder, porque as inscrições daquilo que nós produzimos estão sempre sendo anotadas no livro, onde haveremos de prestar conta no tribunal de Cristo. Mas uma vez que ele apagou aquilo que era do passado, nós não trazemos na memória e perseveramos dia após dia, sendo agora cumpridores e não
traidores, porque outrora, se estávamos como idólatras procurando adorar estátuas, imagens, ele quitou a dívida e não estamos mais o traindo, causando ciúme nele, mas estamos agora uma vez dando honra e glória àquele que é invisível, do qual nós cremos e confessamos de boca e demonstramos pelo bom proceder. Assim como se outra hora estávamos nas imoralidades sexuais, nas luxúrias, nos adultérios, nas fornicações, agora estamos, segundo aquele que nos ensina a estar numa união lícita, né, a estar de forma correta, onde aquele que se une à sua esposa, né, ele segue no respeito, né, onde ele não trai, né, assim como demonstra Jesus segundo a própria igreja, ensinando como que, assim como ele tem zelo como um noivo da igreja, o esposo tenha zelo pela sua esposa, assim como a esposa demonstre o amor pelo seu esposo, né? Não há traição, há, na verdade, fidelidade, assim como ele nos ensina que devemos ser para com ele, porque estamos como se começa com um namoro para se alcançar o noivado, onde haverá um casamento nas regiões celestiais. Aqueles que alcançarão as bodas, assim como ele nos dá o exemplo das bodas de Caná, onde muitos não compreendem do vinho. O vinho não são as bebidas fermentadas segundo o padrão deste mundo, mas o vinho novo é a alegria do coração daqueles que têm a água, que é a palavra, transformada através do sangue, que faz a expiação pela culpa dos pecados, que nos mantém dia após dia na devida obediência, guardando o nosso entendimento, mente e coração em Cristo, com Cristo, do qual nós temos alegria, a paz que excede todo o entendimento, por estar segundo um namoro do qual somos aprovados, né, e seguimos um noivado, um compromisso, um voto que nós temos para com o Senhor, da qual aqueles que perseveram demonstrando pelo bom proceder alcançarão as regiões celestiais. A nossa alegria do coração é a salvação, é alcançar a morada, a eternidade, da qual todo ser humano está como mortal devido ao pecado. Mas aqueles que o confessam e perseveram nas atitudes daquele que tudo opera, irão alcançar as regiões celestiais. Ele não divide, mas compartilha a honra, a glória e a imortalidade, da qual este corpo volta para o pó, né, porque está segundo o pecado, mas da qual ele diz: vim buscar pecadores e não justos, mas é necessário para que haja a habitação do Espírito Santo, que nos conduz os dias com abundância, a vida com abundância e ainda a vida vindoura. É necessário santificarmos para que haja sua morada celestial como templo do Espírito Santo, para que tenha sabedoria diária, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda alcance as regiões celestiais, aonde ali a alma encontrará repouso, porque o corpo volta para o pó, o espírito vai para o Hades, a morada dos espíritos apartados de Deus eternamente, e a alma há de prestar a conta. Assim como há uma morada celestial, também há um rio de fogo, aonde ali haverá choro e ranger de dentes para aqueles que perseverarem segundo o pecado, que não reconhecer ele como único e suficiente Salvador e buscar ser seus imitadores. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.